Então, esse Senhor, traduzido na sua Bíblia, é essa palavra Adonai. Um judeu ortodoxo jamais vai pronunciar o nome de Deus, que é Yahvé, como veremos. Se você cumprimentar, ele jamais dirá assim, Yahvé, ou Shalom Yahvé, paz de Yahvé, jamais. Sempre Shalom Adonai, sempre Shalom Adonai. Ou, usando aquela linguagem de São Cristo, Adonai Roi Noetzah, né? O Senhor meu é o meu pastor, né? Então essa expressão, ela era usada para dirigir-se a Deus como reconhecimento explícito de que Ele é o dono e governador de todos os homens. Quando a Bíblia fala de Senhor, Adonai, é o Senhor que é dono, o Senhor que governa todas as coisas. Uma outra expressão, outro nome é o El Shaddai, né? Salmo 68, versículo 14, que enfatiza então a grandeza divina, mas principalmente Deus como fonte de bênção e de consolo para o seu povo, né? Indica que Deus controla os poderes da natureza e os torna subservientes aos seus propósitos. É o Deus que dá, é o Deus que multiplica o pão, é o Deus que faz isso e aquilo outro. Salmo 68, versículo 14. Oi, não. Desculpa, não deu sua pergunta. Já vou explicar. Esse Senhor que você vai encontrar na sua Bíblia em português é uma referência sempre a Adonai, o Senhor que governa, Deus onipotente. Ok? Esse outro Senhor já vou explicar daqui um minutinho. Salmo 68, 14. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte de Zalmon. Então a ideia é de que o El Shaddai é o Deus que faz todas as coisas, que pode todas as coisas, né? Deus soberano. Mas então vem o principal de todos os nomes usados na Bíblia, que é o nome de há algumas maneiras de escrever esse nome, tá? Essa é uma delas. Yahvé. Ou em hebraico, essa parece um monte de risco, né? É exatamente assim que se escreve o nome de Deus. I-H-V-H. Na língua hebraica, originalmente você não tem vogais, que são chamados os sinais massoréticos. A Bíblia judaica, ela não tem vogais. Imagine, por exemplo, uma palavra sendo escrita toda com consoante. Como é que você sabe? Decora, não tem outro jeito. Por exemplo, Só que não, SQN. oi? Só que não, SQN. É mais de uma palavra, mas a gente usa beleza, por exemplo. A gente acabou convencionando essas coisas por a nossa tradição. Atenção. O que está escrito aqui? Psicologia, é um psicólogo. Mas como é que você sabe? Porque você decora. Exatamente. Só que qual é o problema? Com o tempo, você não tem as vogais, você perde a sonorização. Esse é o grande problema. O que aconteceu com esse nome aqui? Você tem então se a gente não tem as vogais, que são os sinais massoréticos, que foram colocados bem a posteriori, como é que a gente pronuncia? O judeu não pronunciava o nome de Yahvé. Apenas uma vez ao ano, na festa da Páscoa, ele chegava no pé do ouvido do filho e dizia assim, Yahvé. Bem baixinho. Porque o judeu ele tinha muito medo de tomar o nome de Deus em vão. E qual o grande problema? Perdeu-se a sonorização. Por isso que as variantes são Iehova, Javé, Yahvé, Jeová. Oi? Você não tem mais a aquilo. Os judeus, na verdade, os mais ortodoxos, acreditam que a pronúncia mais próxima seria de fato Yahvé. Eu me lembro que uma vez chegaram dois São Jeová na porta da minha casa e
perguntaram assim, você já ouviu falar de Jeová? Sim. E eu adoro Jeová. E é Jeová mesmo. Fico assim sem entender. Porque de fato é o nome de Deus. Mas claro, é uma possibilidade. Poderia ser Yahvé, poderia ser Javé. Há muitas possibilidades por causa dessa sonorização. Mas vamos olhar então Salmo 46, versículo 7, e entender a diferença entre o Adonai e o Yahvé. Salmo 46, versículo 7. Eu vou responder a sua pergunta lá, Jane, né? Jane. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ok, então essa palavra na sua Bíblia, em caixa alta, todas as letras maiúsculas, é então a palavra Yahvé. Toda vez que você encontrar essa palavra Senhor, é uma referência a Yahvé ou a Jeová. Algumas traduções em língua portuguesa mantêm. Tem uma tradução chamada é uma versão católica. Jerusalém, obrigado. Bíblia de Jerusalém. Toda vez que aparece lá a palavra Yahvé, eles mantêm Yahvé mesmo. Eles não fazem a tradução para Senhor. Então essa é a diferença. Senhor, a primeira maiúscula, que é mais minúsculas é Adonai. Todas as maiúsculas é a palavra Yahvé, que é o nome próprio de Deus. Diga, Lia. Uma vez nós aprendemos que o Senhor na primeira maiúscula se referia ao Filho e o Senhor todo caixa alta a Deus. Então não é. Quando a gente vai para o Novo Testamento, tem essa variante. Mas aqui a gente está pensando no Antigo ainda. Tá? No Antigo é só isso. Tá? Bom, então, Yahvé é o nome que o Senhor se revela como Deus da graça. Né? E esse nome, então, sempre considerado o mais sagrado, o mais distintivo, que os judeus não pronunciam. Então, olhando lá para Êxodo 3,14, vamos abrir, porque essa passagem é importante. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Muito Eu bem. sou, me enviou a vós outros. Muito bem. Então, com base em Êxodo 3,14, pode-se dizer que o nome, então, o nome Yahvé, ele derivou do verbo hebraico ser, que em hebraico é hayá, né? Que serve para designar a imutabilidade de Deus. Então Deus não fala assim, eu serei ou eu era. Ele diz, eu sou. Apenas isso. Eu sou. Então quando Moisés fala assim, Senhor, mas quando eu chegar lá, o que eu vou dizer para o povo? Quem que me mandou? Eu sou. Que em hebraico é hayá. Então a ideia é, Deus não muda e Deus não se prende ao tempo. Deus é atemporal e imutável. Por isso que Jesus, ele diz assim, eu sou. Eu sou. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, ele não tem tempo, ele é imutável. Ele é imutável e atemporal. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Vejam lá. Último livro do Antigo Testamento. Hoje eu estou com uma Bíblia aqui que não é a minha predileta. Eu me perco todo, viu? Minha Bíblia está sendo reformada, ou já foi, né? Já foi, já, Gis? Já foi, né? Oi? Passou na mão da Gis, ficou ótimo. Ah, é. Esse que eu chamo de Bíblia reformada. Muito bem, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Alguém lê lá? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Opa, ó, a Bíblia já chegou aqui, meus irmãos, ó. A propaganda. Ficou melhor que o original, viu? Obrigado, gente. Oi? Ela falou que se eu não gostasse, eu não precisava pagar, não precisaria pagar, né? Poxa vida.
É que essa Bíblia aqui, irmãos, ela já está comigo há 14 anos. Então é toda anotada, toda rabiscada. E eu não troco essa aqui por nenhuma outra Bíblia, né? Eu brinco com os alunos do seminário. Eu pergunto a eles, qual é a melhor Bíblia comentada? E logo eles dizem, né? A Bíblia de Genebra. Eu falo, não, a melhor Bíblia é a Bíblia que você estudou. Por você mesmo. Essa é a melhor Bíblia. Obrigado, viu? Obrigado. Muito bem. Malaquias, então, 3:6. Leia de novo, por favor. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Muito bem. Isso então demonstra a imutabilidade de Deus, o seu caráter imutável. Isaías capítulo 44, versículo de número 6. Por gentileza. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Está vendo a palavra Senhor aí novamente em caixa alta, né? A palavra Iavé. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Exatamente. O caráter imutável do Deus Iavé. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. O próprio Senhor Jesus, quando aparece a João na ilha de Patmos, ele replica, né? Ele reflete, ele ecoa essas palavras. Apocalipse 1:17. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Exatamente. Capítulo 2, ainda versículo 8. Vamos ver na sequência. 2:8. Pode ler. Ao anjo da igreja, em Esmina escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Exato. Então, toda vez que você encontrar essa palavra Senhor, é a palavra então Iavé, o imutável, o eterno, aquele que não se prende ao tempo. Eu tenho uma dúvida com a de Jerusalém. Ah, é? Aí tem essa palavra em hebraico, Iavé? e diz assim, ele comenta isso. Sim. É aquele que é para sempre. Essa é a ideia. Eu gostei. Exatamente. Não se prende ao tempo, né? Ele é eterno. Exatamente. Então, na versão da Bíblia, em língua portuguesa, que é a que nós usamos, esse nome então é escrito como Senhor. Todas as letras maiúsculas, não caixa alta. É um nome então impronunciável para os judeus. Jamais se pronuncia Iavé, dada, obrigado Marcelo, ao fato de que esse nome é majestoso. No Novo Testamento, a gente vê outros nomes para Deus. O mais comum é o Theos, que significa então Deus. Daí vem a palavra teologia, né? Teontologia, assim por diante. Romanos capítulo 8, verso 31. Texto bem conhecido, né? Romanos 8, 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade. O problema é quando Deus está contra nós, né? Aí quem será por nós, né? Mas a ideia aqui é, esse é o nome mais comum para Deus no Novo Testamento. É a maneira comum de se traduzir então El, ou Elohim, ou Elion, né? O nome Theos, então, ele ganha na Nova Aliança, no Novo Testamento, um sentido mais pessoal, de meu Deus ou de nosso Deus. Então a ideia é de um Deus nacional dar lugar a um Deus pessoal. Outra palavra, e essa aqui que você se referiu, que é a palavra Kyrios, Romanos 11, 34, logo na sequência. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Muito bem. Essa palavra, então, Kyrios, né? Ou com Y, ou com U, tanto faz. Essa palavra, então, se refere ao Senhor. O
um nome que se aplica não só a Deus, mas também a Cristo Filho. Então, quando a gente lê na Bíblia esse Senhor aqui, que é o mesmo desse aqui, ó, é o mesmo nome do Novo Testamento. Ele serve tanto para o Pai quanto para o Filho. Às vezes para o Pai, não, às vezes não. Eu diria que talvez 99% se usa a palavra Theos, que é a palavra Deus. Quando se refere ao Filho, se usa a palavra Kyrios, Senhor Jesus. Exatamente. Então, é a palavra para Senhor, o nome que se aplica não só a Deus, mas também a Cristo. E ele substitui tanto o Adonai como o Jeová, e embora não tenha o mesmo significado desse último, ele designa Deus como dono e como governador de todas as coisas, particularmente de seu povo, como o único que tem autoridade e poder real. A ideia fundamental de Jeová é às vezes reproduzida como Alfa e o Ômega. Uma outra palavra usada para Deus, Romanos 8,15 e Gálatas 4,6. Romanos 8,15, já lemos? Não lemos ainda. E Gálatas 4,6, que é a palavra pater. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoração, baseados no qual clamamos a Abba Pai. Na verdade, às vezes as pessoas usam essas palavras em conjunto, mas são palavras diferentes. Abba aqui, na verdade, é a palavra hebraica para pai. Daí vem a palavra Abraão, né? Quer dizer pai. E pai, a segunda palavra é a explicação da palavra pai. Abba, pai, quer dizer, ele é pai. Gálatas capítulo 4, versículo de número 6. Paulo também vai na mesma sequência. Porque vós sois filhos, e viu Deus a nossa oração, e do seu filho, e clama, Abba, Pai. Ok. Já viram as pessoas usando uma expressão assim? Papaizinho ou paizinho? Já ouviram? Essa expressão ela não tem na Bíblia. Não está na Bíblia. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas olham para essa expressão aqui, de Gálatas capítulo 4, versículo 6, e leem assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, qual clamamos Abba Pai. É como se eles juntassem as duas palavras assim, tá vendo? Deus pode ser chamado de paizinho ou de papaizinho. Isso não faz sentido. A palavra pai é uma explicação da palavra Abba. Daí que vem a palavra Abraão. Significava pai exaltado e agora pai de muitos povos, né? A palavra Abraão, pai de muitos povos. Então a ideia de que Deus, ele é pai. Mas vejam bem, o Antigo Testamento também usou esse título para Deus. A gente pensa que é só no Novo, mas no Antigo também. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6. Não era uma novidade, muito embora não era comum Deus ser chamado de pai no Antigo Testamento. Deuteronômio 32, versículo 6. Encontrou, pode ler. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele, teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Ou seja, a ideia é de que Deus ele é pai. Não era uma novidade. Isaías
Isaías com Deus? Ficou atemorizado. Exatamente. O que ele falou lá? Ai de mim. Ai de mim, os meus olhos viram o Senhor, viram Deus. Já parou para pensar nisso? Os meus olhos viram Deus. Como foi que João se encontrou com Jesus na ilha de Patmos? Ele e Daniel também caíram praticamente como mortos. Exatamente. João fala assim: quando vi, caí como se estivesse morto. Então, quando Moisés se aproxima lá da sarça, no monte, o que Deus fala para ele? Ei, Moisés, tira as sandálias, porque a terra que você está pisando é uma terra muito santa. Então, quer dizer, tinha uma reverência muito grande com as coisas de Deus. Hoje é o contrário. Hoje as pessoas comparecem diante de Deus na onda do riso, da queda, do trenzinho. Hoje as pessoas, em certas denominações, elas vão adorar a Deus, elas se esquecem de Deus e pensam nelas. E aí elas fecham os olhos, levantam as mãos, como se tudo fosse a coisa mais normal do mundo. Mas quando esses homens se encontraram com Deus na Bíblia, eles caíram diante de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos, a reverência que esses homens tinham com Deus e com o nome de Deus era uma coisa muito intensa. E hoje é justamente o contrário, né? As pessoas estão indo justamente na contramão. Não, Deus é Deus, eu posso me relacionar com Ele de qualquer maneira. Não é bem por aí. Alguém tinha pedido a palavra? Diga lá, Valdeci. E outra coisa também, quando a gente fala paizinho é diminutivo, diminuindo praticamente. Eu acho que isso aí muitas vezes, pastor, está ligado em algumas coisas que até o senhor falou ali com relação a tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. A gente muitas vezes tem isso, né? Pensa que pode fazer a qualquer momento essas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas expressões. Sabe o que eu fico pensando? Se Moisés tirou a sandália para falar com Deus, quem sou eu para ousar fazer alguma coisa diferente na presença de Deus? Pois não. Então, eu acho que não cabe. Porque o você dá a impressão de um igual, né? E ele não é igual. Ele é pai, mas ele não é igual a mim. Ele é Senhor sobre mim. Mas é interessante que no inglês eles usam você, né? Eles usam you, né? E para eles não é desrespeitoso, né? Na nossa língua, usar você para Deus. Imagina alguém falando assim: então eu peço que você me abençoe, né? Seria estranho, né? É muito estranho. Diga lá. É que uma coisa que a gente não percebe é que o mundo tem estado muito informal. Aliás, não só na teologia, mas em outras áreas se tenta manter muita informalidade. O problema é quando você traz isso para o meio, dentro da igreja, em que a gente, por mais que você queira estar amparado, tem a questão só de comunhão, você ter um contato pessoal, o contato do homem com Deus nunca vai ser o mesmo. E esse tipo de informalidade que tenta se trazer em toda a sociedade começa a ficar invadindo a igreja. São várias coisas do mundo que invadem a igreja que acabam atrapalhando. Eu acho que assim, a igreja ela pode ter tanto a formalidade quanto a informalidade. Essas duas coisas, na minha visão, elas não se excluem. Por exemplo, a gente pode ter uma reunião de oração, mas informal. Quer ver, por exemplo, quem faz culto aqui no lar? Ou diariamente, ou vez ou outra? Você faz? Vocês fazem? Lá em casa, a gente tem bancos e um púlpito? Não tem. Não é verdade? A gente põe terno e gravata para fazer... Eu faço culto na minha casa, mas eu não ponho terno e gravata para fazer culto com as minhas filhas. Não faço isso. A gente senta no sofá, e não precisa escandalizar não, meu irmão. Eu faço culto de bermuda, viu? Bermuda. Vou lá, estou de bermuda, estou na minha casa. Mas dentro da minha casa, a minha privacidade. Então, de bermuda, eu leio a Bíblia com elas, eu oro com elas, a gente canta, compartilho da palavra. Então, eu acho que a informalidade faz parte. Uma reunião de oração, por exemplo, a gente bota um círculo aqui e faz a reunião de oração. A gente não tem um púlpito, não tem aquele aspecto formal.
Por outro lado, a gente tem que entender que a informalidade, ela também tem o seu limite. Por exemplo, eu vou para o culto, a gente vai adorar a Deus. Se eu entrasse lá no culto para pregar com uma camiseta assim, igual essas de praia, não, no Corinthians aí não, aí é sacrilégio. Aí já é blasfêmia. Não, qualquer uma é blasfêmia. Eu não toquei no assunto, hein? Então, aí já é blasfêmia demais. Mas o que vocês achariam se eu entrasse para pregar com uma camiseta toda praiana, florida, com um bermudão? Ia ser pegadinha. Ia ser pegadinha, com certeza. Eu ia achar que eu estava na bola de neve. E colocava a prancha, né, Josué, no púlpito, né, para pregar a palavra. Percebem? Essa informalidade, ela não é boa. Por quê? Porque ali é um momento de culto público, é um momento diferenciado. Então a gente tem que saber tatear entre a informalidade e a formalidade. Por exemplo, no acampamento. Muitos aqui estiveram no acampamento. No acampamento tem culto lá. Só que a gente é uma coisa mais informal, a gente não tem todo aquele ambiente litúrgico que a gente tem na igreja, assim por diante. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas coisas. Para uma esfera não adentrar a outra. Pois não. Diga lá. Não. Primeiras damas. Não. Olha lá. Não tem muito a ver no meio do contexto social, por exemplo, o missionário século geográfico. Por conta do contexto social de lá, as vestes deles, por exemplo, eram diferentes. Tem um amigo que foi um culto na Bahia, num lugar muito calor. Não tinha condições de pastor usar a sua camisa, porque era pelas condições do clima também não tinha condições. Então, eu acho que a formalidade, a reverência não tem a ver com a formalidade. Você pode estar vestido com a camiseta, só com a camisa. Não precisaria usar uma roupa que não seja tão formal. Patrícia, tem a ver com a sua cultura também. Isso. Porque a formalidade para uma cultura pode não ser para outra. Então, por exemplo, eu fui convidado para dar um módulo no seminário de Guiné-Bissau. Eu estava pronto para ir, mas aí minha filhinha teve algumas dificuldades de saúde e não fui. Como é que é lá? A roupa deles de gala é uma calça mais larga, não sei que tecido um tecido mais macio, e uma camiseta assim bem florida. Isso é roupa de gala para eles. Só que lá, eles acham que a gente se veste muito bem. Então, os pastores guineenses, eles gostam de usar terno. Mas como é que você vai usar terno 45 graus na sombra? Não tem como. E eu falei para o missionário, eu leva qualquer coisa, menos terno. É impossível, não tem como usar um terno lá. Mas o que eu usaria? A roupa deles. Então, dentro da cultura deles, existe uma formalidade. Entende? Existe uma formalidade. Mas mesmo na nossa cultura, por exemplo, será que nós devemos nos preocupar mais com o nosso coração, com a questão da reverência do coração? Porque às vezes, até mesmo no culto, a avó do meu marido é uma senhora que foi cristã a vida inteira. Ela dizia o que para os netos e para os filhos? Ela dizia que a melhor roupa eu entendo. Tinha que ser no domingo, que era do Senhor. Mas além da melhor roupa nacional, o nosso coração tem que estar o mais reverente possível. Então acho que o nosso cuidado tem que ser nas palavras, porque, como José disse, que a nossa boca fala que está cheio de coração. Então as palavras devem ser de reverência com o coração reverente. Patrícia, não com uma roupa reverente. Sua palavra é muito boa, mas veja, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que a sua reverência no coração não exclui a sua reverência na sua vestimenta. Entende? Então, a gente não tem que excluir essas duas coisas. A gente pode combinar as duas coisas. Quando eu falo reverência na roupa, eu não estou querendo dizer aqui que as mulheres têm que vir, por exemplo, como as mulheres vão num culto na Inglaterra. Mulher na Inglaterra não entra sem chapéu no templo, sabia disso? Nos filmes. Casamento lá esse casamento aí que teve recente aí, as mulheres todas de chapéu. Por quê? Porque lá é uma norma. Para eles é uma reverência a mulher estar com a cabeça coberta. Não é? Então, tudo tem a ver com a sua cultura também. Então, eu acho que na nossa cultura, a gente tem que colocar a roupa que vem, a roupa que não escandaliza, a roupa que vai edificar as outras pessoas. Agora, não tem que ser necessariamente um terno, uma gravata. A gente usa porque na nossa cultura, o pastor vem quase que no bojo
da vida dele, ou usa do terno da gravata, como os presbíteros também. Mas não acho que seja a única maneira de se vestir, entendeu? Diga lá. Então, pastor, eu ia na linha da Patrícia ali, a minha preocupação, assim, quando eu vejo as pessoas falarem aqui, é que a gente muitas vezes pode se prender ao nosso modelo e achar que o nosso é o único. É o único, é verdade, e não é. E não é, né? A questão cultural, ela está muito, assim, ela caminha junto com essa discussão, né? A maioria das pessoas aqui, se não todos, eu acho que nunca ninguém assistiu um culto Carajá, é um culto indígena, dirigido por jovens. E se vocês vissem, eu acho que seria assim um choque de realidade, né? Porque assim, a maneira como eles oram, eu até gravei no celular, dessa última vez que eu estive lá, que eu fui agora no mês de janeiro, e minha mãe ainda está lá, a maneira como ele se dirige a Deus dentro daquilo que ele conhece, daquilo que eles entendem. E eles estudam a Bíblia também, porque um dos jovens, como é que ele chama? Acho que é Joel, ele estuda a Bíblia 4, 5 horas por dia, e quando ele vai orar a Deus, né, a gente parece que a gente aprende uma nova maneira mesmo assim de adoração, parece, a gente foge desse padrão que nós temos aqui, então eu acredito muito que assim, inclusive essa questão que o senhor falou que as pessoas falam, não se deve falar paizinho ou papai, né? Talvez se a pessoa faça isso na intimidade do quarto dela, entra no quarto para se dirigir a Deus e orar e se colocar diante de Deus, eu particularmente não vejo problema nisso. Talvez publicamente choque um pouco, né? Mas assim, eu acho que a gente não deve ficar preso somente ao nosso modelo. Eu acho que isso é muito perigoso, né? Porque assim, na Bíblia a gente não tem nenhuma citação ao Senhor como pai, papai, né? Mas isso não significa que Deus, acho que Deus ele está acima de todas as coisas, de tudo, e ele até pode, no meio do meio, entender uma pessoa que se dirige a ele dessa maneira. Eu não acho que a gente pode cravar assim, né? Talvez o senhor fale, não, a gente não deve... Eu penso, esqueci o nome, perdão. Certo. Eu penso que a nossa linguagem, esse foi o meu ponto lá inicial, né? A nossa linguagem, ela deve ser a mais bíblica possível, dentro do nosso conhecimento, né? Porque senão a gente não tem um parâmetro, entende? Quando a gente perde um parâmetro, aí pode qualquer coisa. Esse é o meu ponto. Mas eu entendo esse aspecto cultural. A gente, por exemplo, lá em Guiné-Bissau, é um outro jeito de cultuar. Talvez se a gente fosse para lá, a gente ficaria até surpreso com o jeito deles de cultuar Deus, né? Em alguns lugares, nem sequer eles usam pão para celebrar a ceia, porque não tem. Eles usam a farinha de mandioca. Então a gente entende que tem esses aspectos culturais, locais, é compreensível. O que a gente não pode é se afastar de um parâmetro. E existe um parâmetro, né? Porque senão daí a gente relativiza a nossa relação com Deus. Aí pode qualquer coisa. Pastor, eu tenho amigos assim que se converteram e aceitaram a Jesus em igrejas que não são tradicionais, como a Bola de Neve que foi citada pelo nosso irmão ali. Eu tenho amigos que se converteram assim, através do futebol, quando a gente, antes de uma partida com pessoas do mundo mesmo, assim, a gente pregava ali alguma coisa e aquele foi assim. Então isso me incomoda muito, a gente se prender a um modelo. Não, né? Por isso que eu falei, a gente tem que entender o contexto, a cultura, né, de cada local. Porque nós estamos aqui, lá na praia, tem gente que está lá na Bola de Neve e também está recebendo a palavra, está se alimentando. Pastor, é verdade. Diga lá, José. Vamos lá, para a gente caminhar para o encerramento. A questão do modelo, ela não tem nenhuma relação com a salvação, porque a salvação não tem nada a ver com obras, ela tem a ver com a atuação do Espírito Santo. Então, independente do modelo, a salvação ela virá por conta da pregação da palavra, seja ela com imperfeições, porque até na nossa igreja ela é pregada de alguma forma com alguma imperfeição. A gente não consegue fazer do jeito que Deus espera que nós façamos.
Mesmo porque a formalidade toda que a gente, não só a questão da salvação, mas a questão também da adoração, toda essa formalidade, ela foi colocada por Deus, não porque exista uma formalidade no transcendente, mas porque Ele utiliza os elementos do imanente para que Ele possa estabelecer alguns parâmetros, para que exista realmente um referencial absoluto. Exatamente. É justamente por isso que existe a Bíblia, senão não precisaria da Bíblia. Né? A Bíblia é o referencial absoluto. Então ela vem justamente para redimir, inclusive, a cultura. Então a cultura ela tem que ter mudanças principiológicas. Os princípios têm que ser mudados. Então a gente utiliza como critério esses princípios para a gente verificar. Esse elemento da cultura está dentro do crivo ou está fora? Está fora, elimino. Está dentro, eu posso manter. É a mesma coisa. Eu não posso fazer uma coisa para Deus. Por exemplo, se eu vou na frente do governador, do juiz, se eu faço aquilo para o juiz e para o governador, o mínimo que eu tenho que fazer é também para Deus. Eu não posso chegar de bermuda no fórum. Eu não posso nem entrar. Então eu não vou vir de bermuda para a igreja na hora de um culto solene. Eu posso estar de repente no acampamento de bermuda. Por quê? Porque isso não muda, como a Patrícia falou, a reverência que está no meu coração. Mas existe um ditado popular que diz que os nossos atos falam por nós. E se a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio no nosso coração, por que os nossos atos também não falarão por nós na forma como a gente se veste, na forma como a gente age? É verdade, José. Concordo. Muito bem, irmãos. Caminhando aqui para o final, nosso tempo já está se esgotando. Só colocar algumas coisas para a gente pensar, então, tá? De maneira geral. Primeiro, então, os nomes de Deus não são apenas nomes formais, como o nosso, por exemplo, André ou qualquer outro nome, mas são a revelação mais notável do seu caráter divino. Então, o nome de Deus é aquilo que o próprio Deus é. Muitas pessoas colocam o nome dos seus filhos porque entendem que aquele nome revela alguma coisa do caráter. A minha filha Ana Maria, ela se chama assim por uma razão muito especial. A Letícia se chama assim por uma razão muito especial. Então, o nome de Deus é o nome de Deus por causa do seu caráter. Ele expressa o caráter de Deus, né? Quando então nós nos dirigimos a Deus pelo seu nome, seja lá Yahvé, Elohim, Adonai, seja lá o que for, nós estamos fazendo mais do que invocá-lo. Muito mais. Na verdade, nós estamos exaltando os seus atributos. Estou dizendo, Senhor, o Senhor é isso. O Senhor é soberano, o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, é imutável em todas as coisas. Então, os nomes de Deus são aquilo que de fato Ele é, o próprio Deus. Então, isso deve nos fazer usar com cuidado os nomes do Senhor. E hoje em dia, existe assim, é aquilo que você falou, né? Essa informalidade muito grande que invade a igreja. E aí a gente chama Deus de qualquer jeito. Exatamente. Então, nós jamais, irmãos, aqui vem um ponto muito prático para a nossa vida. Jamais devemos usar os nomes do Senhor em piadas. Jamais. Brincadeiras, coisas tais. Eu participava de um grupo da Pilar que era de jovens do Brasil todo. E aí colocaram uma piada lá com o nome de Deus, né? Eu falei, meus irmãos, a gente não pode fazer isso. Isso é brincar com o nome de Deus. Como é que você se sentiria se alguém brincasse com o nome do seu pai? Aí disseram assim, mas você está sendo legalista. Isso é farisaísmo. Não posso falar, Patrícia. Ixi. Ô, Patrícia. Assim você me gosta, né? E eu falei, irmãos, desculpe, mas eu não tenho condições para continuar no grupo, não. Foi muito bom esse tempo que eu fiquei com vocês. Acho que eu tive 2 ou 3 dias. Não estava saindo, não dava. Sabe por quê? Hoje o certo passa pelo errado, o errado passa pelo certo. Eles brincam com o nome de Deus, aí você vai lá e faz uma exortação pastoral. Um pastor no Facebook, quando o Cruzeiro foi campeão, não sei quantos aí ele citou um versículo, a estrela, não sei o que é o que tem lá no brasão do Cruzeiro, né? E um pastor que é professor de seminário. Aí eu, todo educadamente, escrevi para ele no inbox, pessoalmente, falei, rapaz, não faz isso. Não mistura futebol com a palavra de Deus. Está brincando com o nome de Deus. Aí sabe o que ele fez?
Imagine. Ele me excluiu e me bloqueou no Facebook dele. E você só percebeu isso quando é exortado, né? Tranquilo, beleza. Eu falei, percebe a imaturidade da pessoa? Vai ver que achou que o senhor era atleticano. Rapaz, eu não sou nada, viu? Não sou nada. Já passei dessa fase, viu? O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão, então nos proíbe de fazer uso inadequado dos nomes do Senhor. Irmãos, não poucos crentes brincam com o nome de Deus. Vira e mexe, é uma piadinha aqui, é uma piadinha, e quando eu ouço, sai de perto, Ou então, finge que não estou ouvindo. então usa como interjeição. O nome de Deus é interjeição. Também, ou seja, não usa para nada, né? Não serve para nada. Não serve para nada. Se não, se não permitirmos que se brinque com o nome de pessoas que nós amamos, nossos pais, por exemplo, muito menos com os nomes do Senhor. Nunca nenhum servo de Deus, nunca, pode olhar na Bíblia, brincou com o nome do Senhor, porque eles consideravam este nome gloriosamente santo e digno de toda honra. Então por que nós temos que brincar com o nome do Senhor? Se o nome do Senhor expressa o caráter dele, quem ele é. Irmãos, a gente tem que, claro, como falou o Silveira, tem que buscar essa intimidade, não tenha dúvida. Mas essa intimidade tem que ser uma intimidade com reverência, com respeito, com amor. Nós temos que exaltar o nome do Senhor, bendizê-lo, né? Adorá-lo em todo o tempo. Que nós possamos, então, irmãos, olhar para esse Deus, ver quem Ele é e expressar o seu caráter, né? Chamando de fato como Ele é e como Ele quer ser chamado, né? Como Pai, como Deus, como soberano, como Rei sobre toda a terra. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos orar. Deus bendito, por vezes nós tomamos o nome do Senhor em vão. Tomamos até mesmo, Deus, de maneira inadvertida, impensada. Tomamos o nome do Senhor às vezes numa brincadeira qualquer. Mas te pedimos, ó Deus, perdoa-nos. E ajuda-nos, ó Deus, a tomar o nome do Senhor sempre de maneira justa, de maneira reverente, de maneira, Senhor, que exalte a sua grandeza, a sua majestade. Ó Deus bendito, que o nome do Senhor esteja nos nossos lábios para engrandecimento do Senhor, para a glória do Senhor. Ó Deus bendito, que ao tomarmos o nome do Senhor, nós possamos de fato nos lembrar de quem o Senhor é. Que o Senhor é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus soberano, é um Deus majestoso, é um Deus glorioso, um Deus exaltado acima de todas as criaturas. Deus que governa a nossa vida, Deus que dirige os nossos passos. Senhor, nos ajuda a Te louvar com o nosso coração, com os nossos lábios, com o nosso ser, com tudo aquilo que somos e com tudo aquilo que temos. Ó Deus, a nossa palavra nesta manhã é: louvado seja o Teu nome em Cristo Jesus. O nome que está acima de todo nome. O nome de Cristo Jesus. É nele que nós oramos. Amém, Senhor.